talvez uma pessoa vai dizer para mim assim, não, o que importa é a Bíblia, é conhecer a Bíblia. Só que se você for parar para pensar, as maiores divergências que existem acerca de Deus está entre aqueles que conhecem profundamente a Bíblia. Por exemplo, quando Jesus estava aqui, quem reconheceu que ele era o Cristo eram os que não eram os indoutos. Os que conheciam as Escrituras foram justamente os que o rejeitaram. Eu não estou aqui de forma nenhuma fazendo uma apologia à ignorância bíblica. Pelo contrário, eu creio na extrema importância de conhecer a palavra de Deus. Jesus disse para os saduceus, vocês erram por não conhecer o poder de Deus e a palavra de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus é muito importante. Só que conhecer a Bíblia não significa conhecer a verdade. Conhecer os textos, saber o que está escrito, não significa conhecer a verdade. Porque Jesus vira para os judeus um escriba, por exemplo, ele sabia onde estava qualquer vírgula ali da Torá. Mas Jesus vira para eles e fala assim, ó, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Peraí, eles conhecem a Escritura e não conhecem a verdade? Então, o que é a verdade que eu preciso conhecer? É o texto? É a letra? É a Escritura? É saber o que está escrito? O que é a verdade? Então, veja bem, Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é chamado de o Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade. Jesus também disse que a palavra é a verdade, mas não a palavra que eu leio, a palavra que eu interpreto. Qual é a palavra que é a verdade? É a palavra que o Espírito da verdade me ensina. Exatamente. Então você vê que na carta de Judas ele vai escrever, né? Vou até abrir aqui em Judas. Judas é uma carta que fala justamente sobre um período de engano na igreja. E Jesus ele falou que o período que precederia a vinda dele haveria. Pedro também falou que haveria muitos falsos mestres. Então é um período de muito engano. E é só você olhar para a internet que você vê que o espírito do engano, os espíritos, as doutrinas de demônio estão aí quase que um banquete para quem quiser morrer envenenado, está aí. Então Judas, vocês consideram que isso aqui que Judas está falando é muito sério? Sim ou não? E aí, olha só que interessante, Judas, ele dá só um conselho para a igreja. Um só conselho. Ele não diz para a igreja se aperfeiçoar no grego e no hebraico, não, porque se você se aperfeiçoar no grego e no hebraico, ninguém vai conseguir te enganar. Aí você tem dois teólogos, ambos são especialistas em grego e hebraico, mas um está brigando com o outro, porque um diz que Deus predestina, escolhe quem vai ser salvo ou não, o outro diz que a pessoa tem escolha. Você tem duas pessoas, ambos conhecedores do grego e do hebraico, mas um diz que os dons cessaram, outros diz que os dons continuam. Então conhecer grego e hebraico também não garante nada. Você pode ser um tremendo conhecedor do grego e do hebraico e um tremendo enganado e enganador. Então, qual é o conselho que Judas ele dá? Está no verso 20. Olha aí. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vai ter gente que vai falar, não, isso daqui não é orar em línguas, isso daqui é orar inspirado pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto, tem oração mais inspirada pelo Espírito Santo do que a oração em línguas? Que você nem controla o que você está falando, nem sabe o que você está falando? O Espírito Santo está totalmente no controle? E segundo, a expressão edificai-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Paulo diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então é claro que está falando sobre oração em línguas aqui. Então Judas ele está dizendo para a igreja que se eles orarem em línguas, eles vão se edificar na fé santíssima deles e assim eles vão batalhar pela fé. Assim eles não serão enganados.
E por que que a igreja entrou num período de apostasia, né? Depois ali da morte dos apóstolos, os séculos foram passando e a igreja foi cada vez mais apostatando? Porque a igreja parou de orar em línguas. A igreja parou de orar em línguas. E eu tenho percebido isso na minha vida. Então, a oração em línguas, ela é uma chave de revelação. É só você parar para analisar. Quem você considera aí o homem de maior revelação dos mistérios de Deus na história da igreja? Apóstolo Paulo, né? Justamente o homem que disse que orava em línguas mais do que todos os outros. Será que é coincidência? Justamente o homem que mais entendeu e ensinou sobre oração em línguas. Qual é o outro apóstolo que você vê gastar um capítulo inteiro para falar do dom de línguas? Então não é coincidência. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim: nós, porém, falamos a sabedoria de Deus que está escondida em mistérios. Paulo, mas como que você fala a sabedoria de Deus que está escondida em mistério? 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Você não está falando mistério para Deus, porque Deus precisa conhecer os mistérios. Quem precisa conhecer os mistérios somos nós. Então, quanto mais eu falo dos mistérios de Deus no meu espírito, mais eu preparo o meu espírito para receber revelação. Então, para mim, o segredo mesmo, e eu creio que a última coisa que Deus está restaurando na igreja, não só para trazer o último avivamento, mas para que a igreja entre nesse período de trevas, munida de uma ferramenta de edificação e de revelação, para não ser enganada pelo espírito da apostasia e do engano que vai cada vez aumentando à medida que se aproxima o último dia, eu percebo que nós estamos nesse período, onde Deus ele precisa restaurar a oração em outras línguas, para que a igreja tenha essa fonte interior, de não depender apenas dos pregadores, apenas dos mestres, mas ter o mestre te ensinando por dentro,